2 Pedro, capítulo 1, vou ler até o 11. Se o Senhor nos permitir concluir esse assunto, pelo menos está no meu coração, né? Não concluir assuntos da palavra, mas concluir que pelo menos está no meu coração. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 3, diz assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E diz assim, irmão: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O propósito desse capítulo, quando Pedro vai falar, é para que nós não sejamos nem inativos e nem frutuosos, né? Mas para que não sejamos nem inativos nem frutuosos, ele vai falar algo que precisa acontecer dentro do nosso interior. Todos esses requisitos aqui é algo interno, que precisa ser trabalhado, precisa ser operado por nós, querendo, desejando e permitindo que o Senhor Jesus, o Espírito, por meio da sua palavra, opere essas coisas dentro de nós, para que nós não sejamos nem inativos e nem frutuosos. Ok? Ser inativo nem frutuosos tem a ver com a nossa visão com respeito à sua palavra e com respeito ao reino de Deus. Se os nossos olhos não forem abertos para ver o que Pedro está dizendo, nós seremos sim pessoas inativas, sem ação e sem frutos. Então Pedro diz que todas as coisas já nos foram doadas pelo seu poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então o Senhor nos deu. Essa palavra piedade é muito interessante, irmão, a palavra de Deus. É muito rica. Né? Essa palavra que quando fala sobre ela, ela vem do latim pius, que significa tanto duas coisas. Que fica, cumpre o seu poder, e a outra, que é a palavra que está aqui, que é eusebeia, que continuação dessa palavra, que é bom temor. Ou seja, cumpre o seu dever com temor. A palavra piedade, que é semelhança com Deus, né? Que cita muito. Mas é cumprir o seu dever temerosamente. É muito interessante. E ele diz: pelo conhecimento conduz a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Vamos pular para o 5. Diz assim: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Como isso é importante? Reunindo toda a vossa diligência. O que é reunir toda a vossa diligência? Como é importante, irmão, esse assunto. Porque nós reunimos toda a nossa diligência para tanta coisa. É verdade ou não? Nós reunimos diligência para trabalhar. Nós acordamos cedo. Pagamos o preço para ir trabalhar. Pagamos o preço para estudar. Nós reunimos todas essas coisas. Fazemos o que for para ganhar dinheiro. Honestamente. Normal. Mas quando diz respeito às coisas de Deus, nós somos lentos, vagarosos, inativos, desanimados por natureza. Desanimado por natureza, quando diz as coisas do Senhor, quando fala por respeito a essas coisas. E quanto a Bíblia está dizendo, você e eu devemos ser pessoas diligentes. Diligentes. Irmão, você lê alguns versículos da Bíblia, são muito interessantes, porque o Senhor vai sempre nos falar que nós devemos fazer e adiante, né? Mas sempre nós precisamos ser reanimados para continuar prosseguindo com o Senhor. Porque não conhecemos a riqueza, a profundidade que é o nosso Senhor. Simplesmente isso. Paulo diz assim, que o amor de Cristo, 2 Coríntios 5, 14, se não me engano, o amor de Cristo nos constrange, nos controla. Sabendo isso, um morreu por todos, logo todos. O amor de Cristo nos constrange. Constrangeu Paulo, mas parece que não nos constrange, não. Parece que o amor de Cristo está tão longe, tão distante. Nós passamos, às vezes, semanas sem pegar na Bíblia, sem orar, sem ter comunhão com Deus. Enquanto o Senhor está nos mostrando que nós precisamos ser diligentes. Aí ele diz assim, associai com a vossa fé o quê? A virtude. Por que o Senhor fala isso, irmão? Associar, eu coloque ao lado. Ou seja, dê sustentação à sua fé. A fé não é uma fé na fé, sem sentido, como muitos estão dizendo. Venha que eu vou te dar a chave, Jailson. A chave da prosperidade. Quem foi que disse isso? É fé na fé, fé sem sentido, sem propósito, sem nenhum fundamento. Fé sem a Escritura, sem a Palavra de Deus, isso é fé sem sentido, irmão. O Senhor diz que a nossa fé ela não pode ficar sem fundamento, sem estrutura. Por isso que Pedro está dizendo, coloque ao lado da sua fé. Associar, coloque do seu lado, coloque daquilo que você crê. Você não crê em Jesus? Isso é só o início. Mas para que possa eu e você continuar caminhando, Ele nos manda colocar do lado, como suporte, a nossa fé, para a gente continuar caminhando com o Senhor. E Ele diz assim, associai, coloque ao lado, coloque como fundamento da sua fé a virtude. O que significa a virtude? Palavra caráter. Desejo profundo em conhecer o Senhor. Precisa haver no nosso coração esse desejo de conhecer, de ser semelhante ao nosso Pai. Ele diz, coloque na sua fé essa virtude, o caráter, o desejo de conhecer, de aprender, de conhecer o nosso Senhor. Seja diligente nesse assunto. E poderia falar mais algumas outras coisas sobre esse assunto, mas eu não quero me deter nesse aspecto. E diz mais alguma coisa, diz assim, associai com a vossa virtude, o que, irmão? O conhecimento. Parece que para muita gente, o conhecimento não tem valor algum. Tem valor algum. Para quê? Para que conhecer tanto? Para que se misturar tanto? Para que conhecer tanto a palavra de Deus? O Senhor diz uma coisa muito interessante. Ele diz, aquele que não soube a vontade do seu Senhor, ele receberia o quê?
poucos açoites. Mas aquele que soube a vontade do seu Senhor e fez coisa digna de reprovação, receberá o quê? Muitos açoites. Quase todos os irmãos aqui não são mais ignorantes sobre muitos aspectos. Não são. E esse assunto que Pedro vai mostrar para a gente aqui, é nos mostrando que nós temos que ter um alvo, um propósito nessa terra. Então, se aquilo que Marcelo falou, nós não somos mais ignorantes. E desse assunto, nós podemos receber muitos açoites, se não nos voltarmos para a palavra. Então, eu queria ler só nesse aspecto do conhecimento, queria ler alguns textos. João 13:35, aliás, João 13 não, Efésios 4:13. Por favor, Renato, pega aí Efésios 4:13, Renato, por favor. Desculpa, irmão. Desculpa. Eu avancei demais o assunto aqui. Vou retornar aqui, vou retroceder. Ele diz assim: associai com a vossa fé a virtude, com virtude o quê? Exatamente, é isso mesmo. Vai, Renato. Vá, você que tem outro texto, vá. Fala aí de novo. 4:13. Até que todos, é alguns? Não, é que até que quantas pessoas? Todos. Então a nossa visão deve ser essa, até que todos cheguem o que, Renato? A unidade da fé e do pleno o quê? Conhecimento de quê? Do Filho de Deus. A estatura, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, Deus não está dizendo aqui que alguns vão conhecer. Ele está dizendo até que todos cheguem a essa estatura, até que todos conheçam plenamente o seu Senhor. Então, isso não é para homem ou para mulher, são para todos os filhos de Deus. Irmãs, é para você também. É para você, irmãs, se misturar com o Senhor e a sua palavra. É importantíssimo isso. Às vezes nós falamos, você sabe, a palavra, tem duas palavras, a palavra é palavra, é logos e o rema. Parece que o logos é sem sentido, é sem poder algum. Conhecer os escritos, a letra da palavra, parece alguma coisa sem sentido. Porque nós falamos do rema, da revelação. Mas, irmão, essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Quando você lê, você está lendo o coração de Deus. E essa palavra transforma e muda. Amém? Transformai-vos pela renovação. A palavra na nossa mente, ela muda, irmão, o nosso ser. Quando o Senhor diz aqui, vamos ler outro versículo aqui. 2 Timóteo, por favor, Jorginho, 3:14 e 16. E Colossenses 3:16, lê aí, Jailson. 3:14 e 16. Tu, porém, persiste naquilo que aprendeste e que persuadiste. Amém. 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 Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus, e útil para ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você entendeu, irmão? Para que serve essa palavra? Como é importante a palavra de Deus para a vida do cristão.
É extremamente importante. Como é poderosa essa palavra. E que muitos servos de Deus, como falamos semana passada, morrem por causa de uns textos da palavra. Morre porque pegou uma página da palavra e colocou no peito para guardá-la. E os muçulmanos pegaram. Mas eu e você tem 66 livros em nossas mãos. Irmão, como é importante a palavra de Deus. Como é importante conhecer a palavra de Deus. Lê outro versículo aí, Jesus. Colossenses 3,16. Então habite o quê? Rica, abundantemente a palavra de Deus. E quando isso acontece conosco, aí o Senhor diz assim, ó, instruí-vos, e o quê? Admoestarmos. Como é que vamos instruir uns aos outros? Por meio da palavra de Deus. Irmão, não existe instrução na vida do cristão fora aí essas coisas, fora a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos faz instruir e sermos instruídos. Se nós queremos caminhar com o Senhor, nós precisamos ter a mente de Deus. E para ter a mente de Deus, nós precisamos nos voltar para essa palavra. E a palavra aqui, conhecimento, que é a mesma palavra, não é a mesma palavra de epignose, é a palavra gnosis, que é conhecer didaticamente. Você acha que não é importante, não? Conhecer didaticamente cada assunto da sua palavra é extremamente importante, irmão. Pedro fala isso, Paulo vai falar isso, os profetas falam isso, Isaías vai falar isso. Para que o quê? Porque, irmão, nós estamos envolvidos, estamos no meio de muitos falsos profetas, muitas coisas estranhas no meio da Assembleia. Quando eu falo no meio da Assembleia, querido irmão, eu falo da coletividade. A meio da Assembleia não é só a gente aqui não, viu? É do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, nesse pingado de irmãos que temos aqui não. A Assembleia é grande. Amém? A Assembleia é grande. Mas nós precisamos estar atentos, envolvidos com essa palavra, para que o quê? Para que o Senhor guarde. Você lembra de Efésios? O capacete da salvação, ó, tem que ter proteção. A palavra de Deus é isso. Proteger as nossas mentes. E só podemos proteger as nossas mentes com a pura palavra de Deus. E por isso precisamos nos envolver com essa palavra, irmão. O Paulo diz assim, que os irmãos de Bereia, eles eram os mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo estava falando, os irmãos de Bereia estavam o quê? Verificando se aquilo que Paulo está falando é exatamente assim. E Paulo diz assim, isso é nobre. Você quer ser uma pessoa nobre? Se envolva com a palavra de Deus. Nós tínhamos um costume, se alguns de nós perderam, de vir para a reunião com um caderno. E tudo que era falado nós anotávamos, e chegava em casa nós ruminávamos, para ver aquilo que o irmão falou, para ganhar mais do Senhor. E o que é que faz uma ovelha? A ovelha faz isso, ela rumina. Tudo aquilo que ele ouve, ele vai para casa, ele vai ouvir de novo, vai reouvir de novo, e ouvir de novo. E aquela palavra que ele ouviu se torna dele. Não é mais daquele irmão que falou. Se torna a sua palavra em Cristo Jesus. Como é importante isso? Anote, verifique. Em casa você sabe quando você faz? Quando você escreve. Eu pelo menos digo isso para os irmãos. Quando eu escrevo e vejo em casa de novo, isso guarda. Você guarda a palavra de Deus. Fica para você para o resto da sua vida. Você nunca mais esquece. Mas irmão, nós somos ovelha. A ovelha faz isso. Amém? Nós não podemos, irmãos, ser irmãos que apenas somos ouvintes esquecidos. Que ouve. E o Senhor tem que repetir as mesmas coisas para nós. Mas o amor de Deus é tão misericordioso que Ele faz isso. Mas Ele quer que avance. Ele quer que nós avancemos com Ele, amém? Então, como é importante a palavra do Senhor em nossos dias.
nós precisamos desenvolver com ela de maneira séria. Amém? Precisamos desenvolver de maneira séria. Ele diz assim: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E com o conhecimento o que, irmão? O domínio. O que é que faz o domínio próprio? O que é que faz o domínio próprio? Colocou a sua fé, a virtude, conhecimento, e agora ele diz assim: coloque do seu lado, coloque como sustentação da sua fé o domínio próprio. O domínio próprio é para nos manter humildes. Nem tudo que você viu você tem que falar, nem tudo que você conhece você vai pregar. Se você não consegue ficar sentado, diz Christian Shea, você não foi chamado para falar. Mas que não consegue ficar sentado, não consegue ouvir o outro. Então, você tem uma gama de conhecimento, mas o Senhor diz: coloque esse conhecimento ao lado dele, domínio próprio. Você precisa, em você, manter-se humilde diante do Senhor. Amém? Precisa. E ele diz assim, vou continuar. E com o domínio próprio, a perseverança. Quantas pessoas desanimam nesse caminho? Né? Quantas pessoas desanimam? Ele diz: persevere. Continue, não desista. Irmão, como é precioso isso. E ele continua, vou avançar. E com a perseverança, a piedade, ou seja, o bom temor, ou desejo de cumprir o dever que Deus colocou dentro do seu coração. Como isso é importante, irmão. Como isso é importante. E aí ele, vou avançar. E com a piedade, esse é o assunto que eu queria me deter. A fraternidade. Você sabe que a palavra fraternidade aqui? O que significa ela? Fraternidade. É a mesma palavra para Apocalipse 2, quando vai falar da igreja Filadélfia. A palavra Filadélfia, que significa o quê? Amor fraternal. Esse é um assunto sério para que possamos avançar. Muito sério. Todos esses textos são muito sérios. Mas muitos filhos de Deus, e muitos filhos de Deus, talvez seja você um aqui ou eu um aqui nele, aqui juntos, que parou sua caminhada por causa desse assunto aqui, amor fraternal. Amor um para com os outros. Esse é um assunto sério. O irmão Delcio, ele diz assim, que dentro dos assuntos que impedirá muitos crentes, muitos servos de Deus de reinar, esse é um assunto. A falta de amor de um para com os outros. A falta de perdão de um para com os outros. E o Senhor, me lembro de aí, primeiro que em João 13, o Senhor diz lá, João 13, que nisso, na verdade não é João não, vou ler aqui, 1 Pedro, bora aqui, vou ler, é melhor ler o texto. João 13, 35. Depois a gente volta para aqui. João 13, 35. Quem pegou, puder ler. Por isso todos o quê? Saberão que sois o quê? Ou conhecerão que todos vocês são meus, se tiverdes o quê, irmão? Amor, ágape, amor sacrificial, uns pelos outros. Outro versículo, Tiago 19, 20. Aliás, 1 João 4, 12. Quatro 12. Ninguém jamais viu a Deus.
Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é o que, irmão? Aperfeiçoado, concluído, completado. Certo? Aí pule para o versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmão, é muito importante quando ele fala sobre amor fraternal. Como Deus, nesse aspecto aqui, né, Deus resume os 10 mandamentos em 2. Lembra? Amar o quê? A Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Aqui, amor fraternal vem antes do amor. Porque o Senhor fala lá que o quê, irmão? Interessante. O Senhor diz lá: se nós não amamos aos irmãos a quem vemos, como pode você e eu amar a Deus a quem não vemos? E se lembra quando João vai escrever a carta de Apocalipse, que vai falar a carta de Éfeso, ele disse, o Senhor disse assim: eu tenho porém contra ti, que abandonastes o teu quê? Melhor amor. Ali o melhor amor não é o amor de novo convertido. Amor do convertido não é amor sacrificial. É amor empolgante, mas não é amor sacrificial. Quando Paulo louva o amor em Éfeso, lá capítulo 1, diz que eu louvo porque o amor que vocês têm para com todos, a palavra lá, amor ágape, ele tinha um amor para com todos os santos. Então, o que acontece? O amor de convertido, novo convertido, ele está aqui, daqui a pouco ele recebe uma porradinha, recebe um pisado no calo, daqui a pouco ele não está mais reunindo, porque alguém me ofendeu, porque alguém disse isso, porque alguém falou aquilo, ele não consegue mais reunir. Não, irmão, abandonou o seu melhor amor, o amor sacrificial, um amor que suporta uns aos outros, um amor que caminha junto, apesar da diferença um do outro, apesar de ver diferente sobre a grande tribulação e por aí vai, nós caminhamos juntos até aqui. E os irmãos abandonaram isso. Então, quando Paulo vai falar sobre fraternidade, isso é mais uma escada, é mais algo que pode colocar debaixo da nossa fé, para que eu e você continue prosseguindo e avançando com o Senhor. Amor fraternal. Sem esse amor fraternal, sem esse cuidado um com o outro, a nossa visão do corpo de Cristo precisa aumentar, e muito. Paulo disse para os crentes: por acaso você quer reinar sem nós? Eles achavam alguma coisa de tal maneira que não precisava mais de Paulo. Irmão, todos nós somos dependentes um do outro. Se você avança, saiba que você avança junto com o corpo de Cristo. Você não avança sozinho, você não cresce sozinho. A gente só pode crescer imerso, envolvido com o corpo de Cristo. Isso é muito precioso, é muito importante, essa questão do amor fraternal. Você sabe, irmão, e quantos cristãos estão reunidos hoje que não conseguem olhar para a cara do outro? Mas, você sabe, passa o partir do pão, passa o pão e o cálice, eles partem normalmente. É sério, muito sério. Ele não consegue perdoar intimamente o seu irmão. O Senhor disse: se do íntimo não perdoares o teu irmão, eu também não perdoo. Isso é uma coisa que muitos crentes estão presos. É por falta de perdão. Mas não é o perdão que estão se pregando por aí. Uma semana dessa eu estava ouvindo uma mensagem sobre perdão. E o irmão disse que você pode perdoar, mas você não precisa falar com aquele irmão, você não precisa ter contato com ele. Irmão, isso é o perdão do diabo, não de Deus. O perdão do Senhor. Quando o Senhor te perdoa, automaticamente você pode ir a Ele. Automaticamente você pode ter comunhão com Ele, irmão. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém? Fiel na sua palavra e justo do seu sangue para te perdoar
os seus pecados e purificar de toda injustiça. Amém? Então tem muita gente que não se perdoa no íntimo. E muita gente também que não pede perdão no íntimo. Errou, pede perdão. Conserte. Você não caminhará sem que as coisas sejam resolvidas. Você pode botar a mão para o céu, quando estiver aqui cantando. Você pode partir o pão, mas você não avançará com o Senhor enquanto as coisas não estiverem concluídas. Amor fraternal é tanta coisa sobre esse assunto. Verdade? Irmão Paulo, você sabe, uma das outras coisas que é muito importante sobre isso é a nossa visão do Senhor, a falta de quebrantamento. A falta de quebrantamento. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos assim, vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. O coração do nosso Senhor, Ele não tem problema que outros possam fazer obras maiores. Ele não tem problema que outros avancem mais do que Ele. Mas nós temos esse tipo de problema. Nós não contentamos, nós nos alegramos quando o irmão mais novo avança mais do que a gente. Quando alguém está fazendo uma obra melhor do que a nossa. Quando alguém toca melhor do que eu. Quando alguém canta melhor do que eu. Quando alguém serve melhor do que eu. Irmão, o ciúme cresce. Irmão, já ouvi tanta coisa. Só Deus tem misericórdia. Uma vez o irmão falando sobre um jovem, ele disse para mim, Pinho, vem cá. Você está observando como aquele irmão está falando? Eu digo, eu estou. O que é que você acha? Eu digo, eu quero saber o que é que você acha. Ele disse, não, porque aquilo que ele está falando, ele não consegue dissolver o assunto, colocar o assunto, ele pega um versículo e tal. Eu digo, olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele pode até não conseguir falar como deve. Assim sou eu, a mesma coisa. Mas uma coisa é certa. É preferível os mais velhos, ou presbíteros, chegar aqui e consertar ele em algumas interpretações erradas que ele tem da Bíblia, do que estar consertando os pecados deles. Sim ou não? Ele calou a boca. Ô irmão, não apague a torcida que fobega. Em vez de nós sermos estimuladores, nós somos às vezes desestimuladores uns dos outros. Em vez de avançarmos juntos, nós estamos tocando, jogando pedra uns nos outros. Querido irmão, que o Senhor nos ajude. Às vezes, já percebi, às vezes assim, poxa rapaz, você viu determinado, não vou dizer os nomes não, aquela graça que o irmão tem tido para falar e tal, daí a gente ouve alguns falar assim, você viu como ele trata sua esposa? Você viu como ele trata seus filhos? Irmão, é interessante isso. Se você não prestar atenção, se você não tiver ouvidos sensível para ouvir, você não vai perceber, mas ali tem uma raiz maligna. Aquele irmão tem um problema com o outro, tem um problema no coração, tem inveja no coração, tem problema que não foi resolvido com outro irmão. A gente ouve essas coisas aqui, essas coisas como normais. Não é normal não, irmão. A Bíblia diz, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele. E seu coração ao ir até esse irmão, lembre-se que a Bíblia também diz, se ele se arrepender, o que é que diz? Ganhaste o teu irmão. O seu e o meu coração eu vou lá para ganhar o meu irmão. Eu não vou lá para simplesmente exortá-lo, para mostrar a ele que ele está errado, mostrar que ele está no caminho errado. Não, eu vou lá para ganhar o meu irmão. Não apenas ganhar para o Senhor, não, irmão. É ganhar para si também. Você ganha seu irmão para si. Ele terá confiança. Poxa, ele poderia falar com tanta gente, mas ele veio até a mim e me ajudou. E hoje eu estou aqui caminhando com o Senhor. A alma, disse Tiago, a alma que converter o irmão do seu mau caminho, disse assim,
O amor cobre, diz também Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Não é que não seja tratado os pecados, mas que o amor guarda a língua um dos outros. E você sabe, versículos aqui em Pedro, você sabe, uma das coisas aqui que ele vai falar a Pedro no final desse capítulo. Você sabe o que é, irmão? É assim, ó. Por isso, irmãos, procurar com diligência. Não, versículo 9 diz assim: pois aquele a que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só as que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, muitas palavras, a maneira que falamos as coisas uns para os outros, desanimam uns aos outros. E quando Pedro vai falar isso aqui, ele diz que muitas pessoas, eles esqueceram que seus pecados foram purificados. Eles não conseguem caminhar porque não percebem que seus pecados foram purificados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Eles desanimam. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a cobrir e guardar uns aos outros. Muitos filhos de Deus, muitos irmãos que foram restaurados, eles estão inativos, estão infrutuosos. Eles não pensam mais uns nos outros. Eles não pensam no seu irmão, na sua irmã que deixou de reunir por causa das suas falhas, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Não existe mais a misericórdia dentro do coração para procurar uns aos outros. Essa questão do amor fraternal é tão séria, mas tão séria, que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso, quando esse Moisés foi chamado, uma das coisas que Deus fez com ele foi: Moisés, coloca a mão no seu peito. Talvez alguns de nós tenham que colocar as duas. E mostre, Moisés. Quando Moisés mostra as mãos, está leprosa. Digo, você é igualzinho aos outros. É porque você vai liderar o meu povo que você é diferente deles, não. Você tem a mesma natureza que eles têm. Mesma natureza. Ao lidar com uns aos outros, lide como você tem a mesma natureza que o outro que você está lidando. Cheia de misericórdia. Como disse, essa questão de amor fraternal é muito interessante quando você ouve alguns irmãos falarem do outro. Nós sempre queremos justiça para o outro, mas para nós queremos misericórdia. Você reparou isso? Quando eu estou no erro, eu quero muita misericórdia, né, Renato? Renato sabe muito bem disso, né, Renato? Já me ouviu muito. Ele quer muita misericórdia, mas quando é o outro, nós queremos justiça. Justiça. Deus ouve, irmão, essas palavras. Deus ouve tudo que te fala. Essa semana, eu ouvindo o irmão falando de outro irmão, e do erro de um irmão. Aí ele mencionou: você está vendo, irmão, que aquele irmão está no serviço e tem feito isso, não tem um coração, e você sabe que aquele que falou tem um problema no coração com o outro, tem um problema de inveja, mas não fala com o intuito de tratar a situação. Irmão, trate o pecado, mas ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Quando você trata o pecado, você está tratando o irmão, mas ele continua sendo seu irmão. Então, nós precisamos que o Senhor nos ajude essa questão do amor fraternal, de amarmos, de lidarmos um com o outro de maneira séria, de maneira amorosa. Mas muitos filhos de Deus, muitos de nós estão parados, inativos e infrutuosos, enquanto não resolver essa situação no coração. Enquanto não resolver isso, não conseguirá caminhar. E você sabe, quando diz lá, se essas coisas estiverem em vós, diz lá que amplamente serão supridas a vossa entrada no reino. Mas, irmão, aqui será fechada. Será fechada. Porque no reino, irmão,
nós somos irmãos e vamos estar servindo juntos, mais ainda lá. Mas se nós não aprendemos aqui a lidar um com o outro, Jesus soube lidar com todos os seus discípulos. Já estudou a vida dos discípulos de Jesus? Cada um terrivelmente difícil, um pior do que o outro, mas Jesus aprendeu a lidar com todos eles. Mas a gente não consegue caminhar uns com os outros por causa do erro do outro. Por que existe tanta divisão? Exatamente isso. Não concordo com aquele irmão, não concordo com aquilo ali, então eu vou abrir aqui a minha divisão da divisão, porque eu não concordo com aquele irmão. E começa como? Começa assim: eu discordo aqui dos irmãos, papai, vai estar e vai caminhando, daqui a pouco você está dividido no seu coração. Aquele irmão que levanta para te dar uma instrução, não quero nem ouvir ele. Irmão, às vezes irmão do seu grupo caseiro, você não sabe nem como ele está. Sabe nem como ele está. Isso não é função apenas de líder de grupo não, nem do presbitério não, isso é função de toda a igreja, amar uns aos outros. Coloque a sua carga, coloque a carga de Deus, da palavra de Deus para os líderes e para os irmãos líderes de grupo não. A carga de Deus é para todos nós devemos amar uns aos outros. E se você tem queixa contra um irmão, a Bíblia diz assim: assim como Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou, assim também o quê? Perdoai vós. Como é que Cristo te perdoou? Ele lança no seu rosto? Ó, meu filho, eu te perdoo, mas não converse comigo mais não, eu não quero ter comunhão nenhuma com você não. Isso não é o perdão de Deus. Isso não é o perdão do Senhor. E muita gente está aqui, paralisados, e continuará paralisados. E quando não perdoar, e quando também não pedir perdão do seu íntimo. Amém? Você percebe isso, irmão, no meio de muitos corações. E aí um senta do lado de cá, outro senta do lado de cá. Nós de sair, não precisa se juntar. Sai um pela porta de cá, outro pela porta de lá. Não precisa se encontrar. Mas, irmãos, nós nos encontraremos no tribunal de Cristo. Se o Senhor não permitir, quando ouvir a sua voz, diz Hebreus, não endureçais os vossos corações. Amém? Perdão é algo sério. Algo seríssimo. Amor fraternal, Filadélfia, isso é algo sério. Ao lidar um com o outro, é algo muito sério. Então, essa parte aqui, irmão, é muito importante. Paulo diz em Filipenses diz assim: muitos pregam a Cristo por inveja, por porfia, insinceramente. Mas Paulo diz assim: o que importa? Ele não tem problema que os outros preguem, tem problema no coração. Eles estão pregando a Cristo, a verdadeira palavra de Deus. Certo? Nem heresias não. Ele está pregando a verdadeira palavra de Deus ali. Certo? A questão é, o interior dele está contaminado. Certo? É o interior, mas Paulo diz assim: eles estão pregando a Cristo, não tem problema nenhum para mim não. Será que esse é o nosso coração? Será que nós agimos dessa maneira, um com o outro? Irmão, Deus precisa falar conosco. Deus precisa falar conosco. Existem muitas situações no coração, entre irmãos, irmãs, irmãs, que precisa ser mudada. Alguns tipos de amor que estamos praticando, não é amor de Deus não. É amor segundo o nosso próprio coração. É a chamada coexistência passiva. Ele está lá e eu estou cá. Ele vive a vida dele lá, eu vivo a minha vida cá. Você sabe que depois de um problema, de uma luta, de uma confusão entre irmãos, você sabe, mesmo que você peça perdão, mesmo que ele peça perdão e os dois se perdoem, você sabe que existe um muro. É verdade ou não? Claro, levanta-se um muro. Mas como se derrubar esse muro? Como se derruba esse muro? É você se aproximando dele. É você, irmã, se aproximando dela. Esse muro é derrubado. Mas você não pode tratar nenhum dos seus filhos com indiferença. Essa mesa fala, tem que falar o nosso coração. Discernir o corpo do Senhor. Quem come e bebe sem discernir, come juízo
para si. E muitas pessoas, muitos de nós, estamos sendo levianos ao lidar uns com os outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa questão da fraternidade é sério. É sério. Muitos ficarão de fora, porque não amou intimamente. Aí o Senhor diz assim, uma palavra muito interessante, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Irmão, é muito difícil a gente se alegrar, por nossa natureza, se alegrar com os que se alegram. Parece que é mais fácil chorar com os que choram. Jesus sempre estava na casa do pranto, do choro. Mas nós, é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Não há alegria, muitas vezes, no irmão que tem aprendido com o Senhor, tem avançado com o Senhor. Nós sempre colocamos uma reticência nele. Colocamos alguma coisa. Em vez de estimular uns aos outros, de avançar uns com os outros. Irmão, existem muitos problemas no nosso interior. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Amém? Isso em todos os aspectos. Às vezes, você percebe uma coisa, já percebi muitas dessas coisas, de que às vezes o irmão recebe um elogio lá, aí eu fico observando. Alguns aí, eles deveriam, para ele, aquele irmão que está servindo, eu estou servindo junto com Jailson, e aí Jailson recebe elogio, e aí eu fico com ciúme, pô, deveria ser para mim, rapaz. Né, Ana? Deveria ser para mim aquele elogio. Mas o irmão só elogiou Jailson, rapaz. E aí começa uma indiferença lá dentro, sem perceber. Mas o Senhor, o Espírito Santo está dentro de você. Ele sabe o que o Senhor quer tratar com você, irmão. Por isso, Pedro vai falar isso passo a passo. Você sabe, muitas pessoas, por ser... Você sabe que como João diz assim, que o amor não existe o medo. Quem teme não é aperfeiçoado aonde? No amor. Por que isso? Você teme ser ferido. Você já foi ferido uma vez, 2 vezes. Você teme de novo ir para aquele irmão ou para aquela irmã e ser ferido de novo. A Bíblia diz assim: quem teme não é aperfeiçoado no amor. E você sabe, irmão, todos aqueles que amam, diz Coríntios 13, diz que o amor é sofredor. O amor sofre. Mas você temer sofrer, você não é aperfeiçoado também no amor. Você temer ser ferido. Você tem irmãos aqui, como diz o irmão Ernie, tem uns cactos, né? Uns irmãos problemáticos, né? Eu sou um, né, Renato? Renato aí, meu pastor, toda hora me dá umas... Mas assim, nós temos esse tipo de irmão na Assembleia. Você vai expulsar ele? Não. Você vai deixar de reunir no mesmo grupo caseiro? Hein, Bibinha? Deus tenha misericórdia. Mas, querido irmão, isso é o amor que, tem que ser aperfeiçoado. O Senhor diz assim: quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? Quantas? 70 vezes 7 ao dia. Imagine, 70 vezes o irmão te ofender no mesmo requisito no dia. Imagine. E você diz assim, o irmão vem para você arrependido, vê a primeira, vê a segunda, né, Silvânia? Na terceira diz: rapaz, de novo, a mesma coisa. Isso é no dia, irmão. Mas o irmão fez uma coisa, fez a mesma coisa naquele dia, aí você diz: não perdoo mais. É verdade? Mas o que é que o Senhor faz comigo e com você? Quantas vezes você peca por dia? É porque nós não temos noção da nossa pecaminosidade. Nós não temos a noção. A santidade nossa é tão pequena que não temos a noção do que é a santidade de Deus. Não temos a noção disso. Deus nos perdoa todos os dias. E por isso nós devemos pedir perdão ao Senhor, não apenas para as coisas que conscientemente fizemos, mas até mesmo as inconscientes diante do Senhor. Mas quando o irmão peca e ofende-nos, nós achamos que somos melhores do que Jesus, que não
podemos perdoar como Jesus. Podemos perdoar da primeira vez, da segunda, da terceira, da quarta. Acabou o perdão. Irmão, você vai ficar paralisado. Você vai ficar preso. Você não consegue caminhar, você não consegue avançar enquanto essa questão não ser resolvida no seu e no meu coração. Você pode ir para os Estados Unidos. Vamos mudar daqui, vamos me reunir nos Estados Unidos, vamos me reunir lá de Freitas. Pode ir para lá. Você não vai conseguir caminhar, porque é o mesmo corpo de Cristo. Nós precisamos, diante do Senhor, se você errou, se você falhou, vá diante do Senhor, vá diante da pessoa e peça perdão. Reconheça. E aquele irmão, perdoe seu irmão. E se ele não perdoar, continue caminhando, irmão, avance. Porque os seus pecados foram perdoados, ainda que ele não te perdoe. Mas Cristo te perdoou, amém? Mas o seu interesse, irmão, é para que você possa juntos caminhar para a glória do Senhor, amém? Então, a gente ora na reunião de oração, a gente ora diariamente para que possamos aprender e conhecer o Senhor. O Senhor manda todas essas tribulações para a gente. Você acha que Deus vai colocar do seu lado o irmão bonzinho igual a Bibinho? Né? Não, Deus vai colocar uma tribulada igual a mim do lado de Ricardo. Irmão, é assim. A gente quer crescer, mas não quer tribulação. Não quer lutas. Mas quando oramos, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe muito bem. Então, esse assunto, ou será, se nós obedecermos ao Senhor, permitir o quebrantamento, permitir sermos trabalhados pelo Senhor, ou nós avançamos em amor, ou nós pararemos a nossa caminhada com o Senhor. Seremos inativos. E você sabe, irmão, todas as pessoas vão perceber isso em você. Talvez você não perceba, mas as pessoas perceberão a sua inatividade. As pessoas perceberão a sua falta de fruto. Coisas que não foram resolvidas no coração. Houve tantos ferimentos, tanta angústia, tanto problema que não conseguiram perdoar como deveriam. Irmão, se nós não temos condições de andar juntos com aquele irmão, com aquela irmã que nos feriu, e o irmão e a irmã te pediu perdão, você não consegue caminhar junto, não tem problema no coração dele não, tem problema no seu coração. No seu coração. E se isso não for resolvido diante do Senhor, você não tem paz. Não é que não haja lembrança, não. Você lembra do que ele fez, do que ela fez. Mas você tem paz para estar com aquele irmão novamente. Amém? Então, diz assim, versículo 8. Porque essas coisas existindo, você sabe a palavra existir aqui? É governando, tem a ideia de governo. Se essas coisas existirem, ou seja, governar a nossa vida, não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele, se essas coisas estão presentes, é cego. Vendo só que você está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, diz assim, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e vossa o quê? Eleição. Você foi convocado, você foi eleito. E diz assim, porquanto procedendo assim, não o quê? Tropeçareis em tempo. O que é tropeço aqui? O que é não tropeçar em tempo algum? Você lembra que Tiago diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito varão. Mas o que é tropeço? Aqui. Tem a ver de ficarmos inativos, infrutuosos. Isso é um tropeço. Nós precisamos colocar o texto dentro do texto, né? Então, se nós não aprendermos, que essas coisas não nos governem, não governem nossa vida, nós tropeçaremos, ficaremos inativos e infrutuosos. Irmão, que o Senhor nos ajude. Você recebeu um dom espiritual. E todos nós precisamos desenvolver o dom que Deus nos deu. Todos nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor nos deu.
E nós precisamos incentivar sim uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Irmão, é muito mais difícil para o Senhor incentivar do que parar alguém. Verdade ou não? É muito mais difícil incentivar do que barrar alguém. O irmão Dino dizia assim: todos os irmãos que me chamam para falar, eu vou. Primeiramente eu digo que eu vou. Se eu estiver disponível, eu vou. E Deus me barra no meio do caminho. Para incentivar Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas. O adolescente, o jovem Timóteo. Irmão, nós precisamos incentivar uns aos outros, estimular uns aos outros. E o Senhor vai barrar alguns para que não faça isso, não avance nisso, não avance naquilo outro. Mas, irmão, é melhor que o Senhor barre alguns do que nos estimular. Desânimo é uma coisa muito séria. E por natureza nós somos desanimados para as coisas de Deus. Então, quando você estimula, quando você... É sempre assim, a Bíblia toda está nos mostrando isso, que nós somos desanimados. Você lê Esdras, lê Neemias, você vê que os irmãos pararam a obra. Por 15 anos, Deus tem que levantar Ageu e Zacarias para estimular os irmãos, para continuar avançando. Como somos propensos a parar, a desanimar, passou pelas dificuldades. Aí esse versículo está dizendo: esqueceram que os seus pecados foram purificados. Ele pensa porque errou, porque falhou, não pode mais servir a Deus. Quem disse isso, irmão? Quem está dizendo isso é o diabo, irmão. Não é o Senhor, não. Se arrependeu, você tem que prosseguir com o Senhor. Amém? Não pare, não desanime na sua caminhada com o Senhor. Avance com o Senhor. Amém? Então, precisamos diante do Senhor ter os nossos olhos abertos. Porque às vezes não é nem os outros que nos desanimam, às vezes é nós mesmos que nos desanimamos diante das nossas lutas. Mas por isso precisamos conhecer o Senhor e a sua palavra. Ao conhecer o Senhor e a sua palavra, o Senhor vai falar conosco na hora certa. Amém? O Senhor vai falar conosco. Não desanime, avance, não pare. Não pare, irmão. O que está esperando para nós é muito maior. Amém? Não pare. Ainda que possamos tomar uma surra, mas não pare. Avance, prossiga para o alto, prossiga diante do Senhor e na sua palavra. Não desanime. Amém? Pelo contrário, nosso Senhor nos estimula o tempo todo a avançar com o Senhor. Assim como somos diligentes para as coisas dessa terra, nós devemos ser muito mais, uma diligência, como a Bíblia diz, cada vez maior para as coisas do Senhor. Amém? Então, nós devemos ser estimuladores. Uma vez uma irmã me perguntou por que as irmãs não estudam, não fazem a comunhão, não se estudam a palavra e tal. Eu disse para ela: ó, irmã, no dia que vocês, irmãs, se respeitarem, se ajudarem, se admoestarem, vocês terão também o avanço do Senhor e o privilégio de estar na sua palavra. Quando não haver ciúmes entre vocês, uma faz um movimento, a outra diz: eu não vou porque isso e aquilo. A outra faz o que eu não vou porque isso e aquilo, porque aquela irmã isso e aquilo. Não aprenderam a estar juntas, a honrarem umas às outras, a dar honra umas às outras. O que está errado precisa ser consertado, mas, irmão, é em amor, é juntos. A distância, como disse sempre Renato, a distância nos faz ter ideias diferentes uns dos outros. Esse é o problema da nossa distância. Mas, irmão, nós precisamos nos apoiar mutuamente. Aquilo que não é do Senhor, poda, fala, ministra, fala o que está na palavra de Deus, mas sempre juntos. Sempre juntos. Que o Senhor nos ajude a vivermos a vida da igreja, unidos na comunhão dos santos. Amém. Jesus é o Senhor.
Senhor Jesus, oramos nessa manhã, Senhor. Te agradecemos aqui por esse momento diante da Tua pessoa. O Senhor possa ter misericórdia de nós, nos ajudar a andarmos de fato em amor uns para com os outros. E possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender a honrar e respeitar uns aos outros, no amor do Senhor. Em nome de Jesus, pedimos perdão, se de alguma forma ofendi alguém, nos perdoe em nome de seu Filho. Que o Senhor avance em nós, abra nossos olhos, para vermos que nós devemos, de fato, honrar uns aos outros no amor do Senhor. Pedimos em Teu precioso nome, Senhor. Amém.